Você já percebeu que, muitas vezes, o lugar onde você está hoje já não comporta aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Existe um momento em que continuar fazendo as mesmas coisas deixa de ser suficiente. Você precisa crescer. E em 2 Reis, verso 6, encontramos uma história simples, mas que ensina princípios muito práticos sobre crescimento. Os discípulos dos profetas chegam até Eliseu e dizem: Olha, o lugar onde estamos morando ficou pequeno demais para nós. Então eles propõem uma mudança. Eles querem construir algo muito maior, um lugar muito maior. E é justamente aí que encontramos uma primeira lição. Crescimento não acontece por acaso. Crescimento exige visão. Os homens olharam para aquele lugar e perceberam: isso aqui já não é suficiente. Eles não estavam necessariamente em uma situação ruim. O problema é que aquilo que antes era suficiente deixou de ser suficiente. Isso acontece na nossa vida. O emprego pode ter sido suficiente em uma fase, mas chegar um momento em que você precisa desenvolver novas habilidades. Um determinado nível de conhecimento pode ter sido suficiente ontem, mas hoje você precisa aprender mais. E até espiritualmente isso acontece. Você não precisa passar a vida inteira vivendo aquilo que aprendeu anos atrás. O crescimento espiritual não é automático, ele é necessário. Você precisa ter uma visão de onde quer chegar. Porque se você não consegue enxergar um lugar maior, provavelmente vai continuar confortável no lugar atual. Crescimento exige ação, mas existe um detalhe importante. Eles não apenas perceberam que o lugar estava pequeno, eles fizeram alguma coisa a respeito. Eles disseram: vamos até o Jordão, cada um pegue uma viga e vamos construir um lugar maior. Isso é iniciativa. E aqui existe uma verdade que muita gente não gosta de ouvir. Orar sem agir não é crescimento. Você pode pedir sabedoria, mas precisa estudar. Pode pedir oportunidade, mas precisa se preparar. Pode pedir crescimento espiritual, mas precisa ler a Bíblia, orar, obedecer e mudar seus hábitos. Pode pedir uma vida financeira melhor, mas precisa aprender, trabalhar, produzir e administrar melhor o dinheiro. Deus pode abrir uma porta, mas você precisa estar preparado para atravessá-la. Crescimento exige movimento. Existe outro princípio nessa passagem. A necessidade deles era maior do que aquilo que eles tinham naquele momento. O lugar era pequeno, eles precisavam construir algo maior. E talvez você esteja exatamente nessa situação. Você tem uma visão maior do que a sua capacidade atual. Você quer chegar em determinado lugar, mas ainda não possui o conhecimento necessário. Quer ganhar mais, mas ainda não possui as habilidades necessárias. Quer ser um homem mais disciplinado, mas ainda luta contra hábitos antigos. Isso não significa necessariamente que sua visão esteja errada. Pode significar que você precisa crescer até se tornar capaz de sustentar aquilo que deseja. Às vezes, Deus não está atrasando aquilo que você quer. Ele está trabalhando em quem você precisa se tornar para receber aquilo. E existe uma coisa muito importante nessa história. Eles não disseram: eu vou construir. Eles disseram: vamos construir. Eles trabalharam juntos. E isso também é uma lição. Você não vai construir uma vida grande sozinho. Você precisa aprender com as pessoas que sabem mais do que você. Precisa ouvir conselhos, precisa andar com pessoas disciplinadas, precisa conviver com pessoas que possuem valores e comportamentos que você deseja desenvolver. Porque o ambiente influencia você. As pessoas ao seu redor influenciam sua maneira de pensar, suas decisões e até aquilo que você considera normal. Por isso existe um princípio muito simples. Quando você anda com pessoas grandes, você começa a pensar maior. Não estou falando apenas de pessoas famosas ou ricas. Estou falando de pessoas que são grandes em caráter, disciplina, conhecimento, fé, responsabilidade e maturidade. Se você quer crescer, aproxime-se de quem está crescendo. Mas a parte mais interessante da história acontece quando um dos homens está trabalhando. O ferro do machado cai na água e ele entra em desespero. Aí ele diz: ah, meu senhor, era emprestado. Perceba uma coisa: eles estavam fazendo algo bom, trabalhando junto, tentando crescer, e mesmo assim deu errado. Isso destrói uma ideia equivocada que muitas pessoas possuem. Estar com Deus não significa que tudo vai funcionar perfeitamente. Você pode estar fazendo uma coisa certa e enfrentar problemas. Pode estudar e reprovar. Pode trabalhar duro e perder uma oportunidade. Pode tentar construir alguma coisa e cometer erros. Pode começar um projeto e enfrentar dificuldades. Pode estar obedecendo a Deus e ainda passar por momentos difíceis. Problemas não significam automaticamente que Deus abandonou você. A presença de Deus não significa ausência de dificuldade. Significa que você não está sozinho dentro dela. E o que Eliseu faz? Ele pergunta: onde caiu?
Eles mostram o lugar. Então Eliseu joga um pedaço de madeira na água e, pela ação de Deus, o ferro flutua. O homem recupera o machado e isso mostra outra coisa. Um erro ou uma perda no caminho não precisa determinar o final da sua história. Você pode ter perdido tempo, tomado decisões ruins, desperdiçado oportunidades, pode ter começado várias vezes e parado, mas isso não significa que você permanece no mesmo lugar. Identifique onde caiu, aprenda com ele, corrija o que puder e continue construindo.